Eu estava aqui meditando, escrevendo uma palavra, algo que o Senhor trouxe ao meu coração, na verdade na terça-feira no culto de oração. O Senhor me lembrou de escrever e eu senti no meu coração de abrir essa live e gravar aqui e deixar aqui registrado. O título é Nós Só Ouvimos Quem Nós Amamos. Então assim, geralmente a gente só presta atenção em quem a gente conhece, nas pessoas em que a gente ama ou nas pessoas que temos algum tipo de interesse, seja por amizade, seja por qualquer interesse que seja simplesmente pelo fato de amarmos essa pessoa. Então, geralmente, a gente não presta atenção em pessoas que não temos interesse nenhum, ou em pessoas que a gente não tem nenhum tipo de vínculo, não tem nenhum sentimento, não conhece. Então, a gente não se importa, né? A gente não se interessa pela sua história, pelos seus sentimentos, por suas opiniões, mas com quem a gente ama, sim, a gente ouve, a gente se importa com os sentimentos, com a história, com os seus pensamentos, enfim. E assim é da mesma forma com Jesus. Aquilo que é importante para ele, aquilo que ele pensa, que ele sente, aquilo que agrada ao coração dele, só é importante para quem o ama. Então, se alguém não o ama, não se importa com o que ele pensa, com o que ele fala, com o que ele sente, mas somente aqueles que o amam se importam e se interessam por aquilo que ele fala. Mas como que a gente vai amá-lo se não o conhecemos? Como vamos conhecê-lo se não passamos tempo com ele? Por isso Jesus disse: entre no seu quarto, feche a sua porta e busque o seu pai que está no secreto. Mateus 6,6. Então perceba que não é somente o fato de frequentar uma igreja que você vai conhecer Jesus, que você vai ter um relacionamento íntimo com ele. É preciso gastar tempo diário com ele, para que você possa conhecê-lo, para que você possa amá-lo sobre todas as coisas, porque esse é o primeiro mandamento, amá-lo acima de todas as coisas. Mas como nós amamos quem não conhecemos? Então é preciso conhecê-lo. E a partir do momento que você passa a amá-lo, que você passa a... Quando você coloca ele acima de todas as coisas do seu coração, você se importa com o que ele fala, com o que ele pensa. As coisas que ele gosta é importante, passa a ser importante para você. As coisas que desagradam a ele, passa a desagradar o seu coração também. Então é preciso dedicar esse tempo a ele para que a gente possa conhecê-lo e para que a gente possa amá-lo e se importar e se interessar pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele gosta e pelas coisas que rejeitar, né, se afastar daquilo que não agrada o coração dele. Por exemplo, ele disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas deixam de lado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Mateus 23:23. Então, o que de mais importante Jesus falou aqui? Não foi sobre dízimos e ofertas. Jesus, ele abriu o coração dele aqui para dizer o que agrada ao coração de Deus. Ele abriu o coração. Ele abriu... ele deu aqui a chave do coração dele, a chave do reino de Deus, que é quando ele disse que os preceitos mais importantes da lei é a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Então, sabendo disso, como devemos proceder? A gente deve buscar em Deus ter um coração justo, fiel e misericordioso. Então, como que seria ter um coração justo? Praticar a justiça de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, perdoar, amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Então é preciso negar a nós mesmos para que a gente possa estar alinhado com o que Jesus pede para nós, estar alinhado com aquilo que ele deixou por escrito em sua palavra, aquilo que ele espera de cada um de nós. Então, a gente precisa negar a nós mesmos e buscar esse conhecimento e o amar tanto a ponto de negar as nossas paixões, né? Negar a nossa carne e buscar estar alinhado, buscar ser moldado no caráter de Cristo. Ter um coração justo, praticar as mesmas justiças, a justiça de Deus, certo? Fazer aquilo que ele nos pede, amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue, perdoar, certo? Jesus disse também que a gente deve fazer, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não façam para os outros o que vocês não gostariam que fizesse para vocês. Aí ele diz, eu porém vos digo, façam para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Então isso é ter um coração justo, praticar essa justiça de Deus. O que é ter um coração fiel? Ter um coração fiel não é somente não trair o seu cônjuge, ou seu namorado ou sua namorada. É muito mais profundo do que isso. Quando alguém vem falar mal
para você de alguém, difamar uma pessoa ou falar mal de alguém para você, você é fiel quando você não aceita. Quando você se coloca no lugar dessa pessoa que está sendo difamada, que estão falando mal dela e não aceita, né, com educação, com elegância, mas você simplesmente não aceita. Isso é ser fiel. A fidelidade de Deus é tão profunda, né? Muitas vezes a gente acha que os nossos inimigos, né, as pessoas que talvez não gostam da gente, que Deus, às vezes a gente tem uma ilusão. Eu falo isso porque eu já caí nesse erro há tempos atrás, ter a ilusão de que as pessoas que não gostam da gente, a gente deve tratá-las como realmente se fossem nossos inimigos, como se Deus fosse destruí-las, certo? Mas todos nós somos filhos de Deus. Deus ama a todos. Então imagina você falar mal de alguém, de um filho para o seu pai. É a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa consciência de que Deus ama todos. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para que a nossa oração não seja detestável diante de Deus. Então, por exemplo, uma vez, só para a gente ter uma ideia da profundidade, da fidelidade dele. Uma vez eu estava varrendo o quintal da minha casa e tinha um besouro ali. Eu fui matar o besouro. Só que ele estava lutando tanto pela vida dele que eu fiquei com dó. Aí eu falei assim, ai Senhor, ele tá lutando tanto pela vida dele, eu não vou matar ele. E o Senhor falou comigo e eu não esperava. O Senhor disse, eu agradeço. Então, olha só, gente. Para um besouro, imagina uma pessoa. Um outro exemplo, uma vez eu estava pensando comigo mesmo sobre baratas. E eu pensando comigo mesma, gente, para que barata existe? E o Senhor me respondeu, ele disse, para viver. Então, só para a gente ter uma noção da profundidade, da fidelidade de Deus. Então, ter um coração fiel é isso, é você olhar para as pessoas com amor, com os olhos de amor de Jesus. E por último, ter um coração misericordioso, como o próprio nome já diz, ser misericordioso, se colocar no lugar das pessoas, ter misericórdia, se compadecer. Então essas são a chave do reino de Deus. Eu tinha uma palavra também para falar, que é uma passagem que Jesus diz que naquele dia, né, nos últimos tempos, Deus vai separar alguns à sua direita e outros à sua esquerda. E ele vai dizer aos da sua direita, bem-vindos, bendito de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. E eles vão perguntar, mas quando fizemos isso pelo Senhor? E ele disse, quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, essa palavra, ela é muito mais profunda do que ela aparenta ser. Porque quando você escuta isso, você pensa, tá, então, quando alguém me pedir um copo d'água, eu vou dar. Quando, sei lá, vou fazer doações de roupas que não me servem mais, né? A gente coloca essa palavra num sentido literal, mas ela é muito mais profunda do que isso. Então, esse contato com o Senhor diário e buscar conhecer o coração dele traz essa sensibilidade para saber, para entender aquilo que ele está tentando nos dizer em sua palavra, que ele está realmente dizendo. Então essa palavra se trata de, o Senhor está dizendo aqui que tudo que você faz ao seu próximo é ao próprio Deus que você está fazendo. Tudo que você faz, seja um pensamento. Se você difama alguém, se você fala mal de alguém, se você pensa mal de alguém, você está fazendo isso para o próprio Deus. Se você ajuda alguém sem olhar, sem ter nenhum tipo de interesse, simplesmente porque você está vendo que aquela pessoa está precisando de ajuda, seja com uma palavra de misericórdia, seja com uma palavra de ânimo, seja com um abraço, você está fazendo ao próprio Deus. Então veja o quão profundo essa palavra é. Então, é isso. A palavra, o Senhor nos diz, né, que a gente precisa ter um tempo diário com o Senhor. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai que está no secreto. Ter um tempo diário com o Senhor. Buscar conhecer o coração dele. Buscar a sensibilidade para discernir aquilo que o Senhor espera de nós. Não somente com ritos e costumes, né? Servir a Deus é muito mais do que ir à igreja aos domingos ou durante a semana. É muito mais profundo do que isso. E a gente só vai entender quando a gente se coloca realmente à disposição dele, para conhecê-lo, para buscar o coração dele, para buscar o favor dele, buscar ter a chave do coração dele, sabe? Para ter a sensibilidade do que ele espera de nós, o que realmente ele está tentando nos passar, o que ele realmente está nos dizendo em sua palavra.
Amém? Então eu entrego essa palavra em nome de Jesus.